Pessoal, boa noite. Então, vamos começar, né? A gente estava fazendo essa migração aí, a gente já tem algumas pessoas, tenho certeza que vão entrar outras aí ao longo da noite. Né? Então, primeiro eu queria apresentar para vocês algumas pessoas que já estão online aí, que vão estar falando com a gente, né? A gente tem o Bernardo, que está lá de Stirling, que vai falar para a gente um pouco aí sobre, né, toda uma parte de finanças comportamentais, a experiência dele. A gente tem o Diogo também, que tem uma experiência grande aí, que vai estar dividindo com a gente. Os dois são colaboradores, são autores no guia. E a gente tem a professora Roberta Buramatsu também, que é uma das pioneiras aqui, tem estudado por muito tempo essa área, e que a gente também tem o prazer de ter tanto no guia quanto aí no site. Né? Eu vou ter uma apresentação bem breve para fazer aqui com vocês, para mostrar um pouco de como que foi o projeto, e eu queria convidar vocês a interagirem, né? Se tiver muitas perguntas, a gente deixa mais para o final, então fiquem muito à vontade, é um prazer, né, ter todos vocês aqui com a gente nesse momento. Tá? Eu peço que quem não estiver falando, coloca, né, o microfone em mudo. Quem tiver experiência também, dicas aí são super, super bem-vindas. Tá joia? Então eu vou fazer agora, vou compartilhar minha tela para vocês conseguirem ver a apresentação e eu contar um pouco aí para vocês de como que foi essa experiência do projeto em si. Só um minutinho. Estão vendo a minha tela? Sim. Estão vendo? O Bernardo deve saber, quando eu apareço a tela aqui, vocês interagem aí, por favor, usem o microfone, né, ao longo aí que eu vou estar falando para vocês um pouco do projeto. Né? Então, a gente está aqui para falar do guia, né, de economia comportamental experimental. A gente fez 1 ano em novembro do lançamento do guia. Ele realmente foi um projeto aí de muitas mãos, né? Vocês vão conhecer alguns autores e tenho certeza que quem já esteve lendo aí percebeu quantas pessoas estão envolvidas no projeto e fizeram do projeto, né, um projeto possível. É um prazer a gente ter também essa interação com o pessoal do Benfeitoria, então a gente teve tanto ajuda de empresa, Ativar som agora. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o PPT. Vamos voltar. Aqui. Então, a gente está agora nesse hangout, né, para falar a comemoração de 1 ano de lançamento do guia. E os benfeitores, alguns benfeitores que ajudaram a gente nessa segunda campanha, um dos benefícios que eles tinham era, né, o hangout com alguns dos autores, que eu imagino que vai ser bastante produtivo aí, a gente está trocando todos juntos aí ideias sobre a área. Né? Então, a gente tem, eu convidei tanto os apoiadores quanto pessoas que estavam bastante envolvidas no projeto, desde o primeiro projeto, para estar se juntando a nós e participando aqui do Hangout. O projeto do guia, né? O guia foi lançado no dia 23 de novembro de 2015, e foi um projeto de muitas mãos, né? Tanto autores nacionais, internacionais. A gente teve o benefício, né, o grande prazer de ter alguns autores internacionais também que compraram o desafio e deram entrevistas ou capítulos para a gente difundir melhor a área, né, aqui no Brasil. O objetivo do guia era disseminar a área e uma preocupação que a gente não queria, no início, ele ia ser um pequeno manual
o chamado Behavior Economics Guide, 2015 e 2016. O que aconteceu foi 2014 e 2015. A gente percebeu o tanto que era uma responsabilidade muito grande trazer os materiais dessa área, sem trazer toda a pluralidade que ela tem. Então, a ideia foi que a gente fosse o máximo crítico bastante, trazendo várias visões, várias perspectivas para o guia, e o guia se tornou aí 4 vezes, 5 vezes maior do que era a ideia inicial. Né? Uma área que está bastante desenvolvida em todo mundo, está em ascensão, e ainda está incipiente no Brasil. A gente tem professores, uma das professoras, Vera Rita, que é uma das autoras do guia, na área de psicologia econômica. A gente tem, como eu falei, a professora Roberta Muramatsu, o Bernardo Nunes, todas essas pessoas que estão trabalhando já há alguns anos nessa área, mas que ainda o objetivo nosso foi juntar um pouco todo mundo e ver como essa área é robusta e já tem bastante coisa aí para a gente estar avançando, e eu acredito que pode ajudar bastante vários setores. Então, a gente só foi possível aí com esses patrocinadores e apoiadores, né? Então, a gente tem aí o economiacomportamental.org, que foi o organizador, a gente tem o Copead, que foi um parceiro importante, o Itaú, a ESPM, a gente tem até uns alunos do MBA aqui participando do Hangout com a gente, a JUSC, que é uma agência de publicidade que foi fundamental, porque ela ajudou a gente também a diagramar a capa do guia, então, é bem especial a ajuda dela. E a gente tem diversos outros apoiadores que foram muito importantes para a gente, como foi o Conselho Federal de Economia, todos aqui, né? Então, a gente tem apoiadores, tanto nacionais quanto internacionais, e foi algo bastante importante para o projeto. Né? Como eu falei, características da área, ela é bastante plural, interdisciplinar, e os seus estudos impactam nas mais diversas esferas. Então, academia, setor público, setor privado, terceiro setor, instituições financeiras. E aí, para trazer um pouco dessa pluralidade, eu queria falar para vocês uma pergunta que a gente fez. A parte 4 do guia, ela é toda, foram as entrevistas que a gente fez com alguns dos grandes nomes da área. Também o Richard Taylor, que é um dos pais da área, é o pai da área de economia comportamental. A gente tem 2 pessoas do Banco Mundial também trazendo as experiências. Eu queria trazer uma coisa, foi geral na maioria das entrevistas. A gente perguntou o que é economia comportamental, né, para vocês. E o Richard Taylor, aí para o guia, ele fala: a economia é baseada em suposições e descrições realistas do comportamento humano. É simplesmente economia com maior poder explicativo, porque seus modelos ajustam-se melhor aos dados. Tá? Então, Richard Taylor, como eu falei, é um dos pais da área aí, da University of Chicago. Todos estão me ouvindo, gente? Tudo ok? Se alguém puder falar, só para a gente confirmar se está tudo indo bem. Sim. Tudo ok? Tudo ok, claro. Dessa vez? E eu queria trazer para vocês, além dele falar, então ele fala dessa parte de modelos, né, do poder explicativo, mas Richard Taylor também foi um dos autores de um livro que é bastante característico, a Roberta vai falar um pouquinho para a gente, que é o Nudge, né, como pequenas escolhas causam grande impacto, junto com um advogado chamado Cassian Steen. E qual que é a ideia, né? E esse termo, ele tomou, assim, uma dimensão bastante grande ao redor do mundo, que a ideia que ele traz é qualquer aspecto de uma arquitetura de escolha que altera o comportamento das pessoas de uma forma previsível, sem proibir quaisquer opções ou mudar significativamente os incentivos econômicos. Né? O que ele mostra? O que de novo traz um pouco esse termo, que é a ideia de que quando você faz pequenas mudanças, às vezes muito menos custosas para o Estado, ele é muito focado em políticas públicas, pode causar um impacto muito maior do que o esperado. E aí a gente pergunta para um outro professor e grande referência na área, que é o professor John Lish, que foi inclusive um dos grandes, assim, pessoas que me inspiraram mesmo a estar seguindo aí essa área. E ele fala: se eu quiser viajar do Rio de Janeiro até o estádio do Morumbi, a economia neoclássica me deixará no aeroporto de Congonhas, mas preciso que a economia comportamental me leve até a minha cadeira na 25ª fila do estádio. Né? Então, dá uma outra visão aí do que pode ser, né, economia comportamental. E aí, de novo, como eu falei, a gente perguntou, né, para algumas pessoas o que era, e o Ravi Dar, que é o diretor do Yale Center of Consumer Science, ele fala: o que é economia comportamental para ele?
Costumo dizer que, como a economia comportamental é uma série de descobertas que foram testadas empiricamente, ela é um modo de pensar melhor e mais inteligentemente sobre os consumidores, a fim de tomar as melhores decisões. E eu queria falar de forma muito rápida, acho que a maioria também tem uma ideia geral, sobre a economia comportamental. Primeiro, ela é uma ciência que começa aí já, ela não é tão nova, né? Desde a década de 1970 a gente tem grandes estudos na área. Então a gente tem o professor Daniel Kahneman, que é um psicólogo israelense. A gente tem o Richard Thaler, como eu falei, que é um dos pais da área. A gente tem o Amos Tversky, que também é um psicólogo que trabalhou muito fortemente com o Daniel Kahneman aí nos grandes estudos seminais da área. Isso tudo na década de 70. Além disso, a gente tem o Nobel aqui, que o Herbert Simon ganha em 1978 por estudar alguns desvios aí da racionalidade que eles estavam observando e começar a discutir um pouco qual é o impacto disso. E aí passa, e na década de 2000, né, em 2002, tem um marco importante para a área. Que marco foi esse? Foi quando o Daniel Kahneman ganha aqui o Nobel em Economia junto com o Vernon Smith, por seus estudos na área, né, da psicologia aplicada aí na economia, que traz como um dos assuntos principais, dos estudos principais, aquele estudo que eu falei para vocês, seminal, lá da década de 70. Né? Então, a gente tem esse marco importante. E o Vernon Smith, ele é um professor que ganhou, na verdade, o Nobel na área pelos seus estudos de laboratório, em economia, ele é um economista. E por que ele é importante? Ele não é considerado economista comportamental, né? Ele não segue essa área, mas ele mostrou como que, no laboratório, ele podia replicar estudos de mercado, ou seja, comportamento humano em laboratório. Então, esse aí é um ponto crucial aí para a gente, um marco importante nessa área. Em 2008, acontecem duas questões importantes. Então, a gente tem o Nudge, que é o livro, aquele livro que eu falei, que se tornou bastante comum, né, assim, conhecido, que é um livro mais fácil de ler. Então, para pessoas que não eram da economia, a gente tem o Previsivelmente Racional do Ariely, que é um professor divertido da Duke University, ele é bastante interativo, muitos aqui eu tenho certeza já conhecem. E também aqui a parte que tem recarga, que eu trabalho desde 2013, começo a trabalhar na área de telecoms, fazendo experimentos. E aqui em 2008, o que acontece é que a gente começa a fazer cada vez mais experimentos complexos com pré-pago. Alguns experimentos chegaram a 3 milhões aí de pessoas que a gente estava testando simultaneamente, não só questões financeiras, mas como pequenos detalhes, pequenas mudanças podiam causar uma diferença significativa no comportamento dos clientes pré-pagos. Né? E a minha admiração, o meu interesse pela essa área começa a crescer cada vez mais aí. Eu sou economista, né? Entrei na área de economia em 2002 e começo a investigar e me interessar mais sobre essa área. Lá fora, o Behavior Insights Team é criado em 2010, que era uma unidade direto no Cameron, no David Cameron, na Inglaterra. Em 2011, eu decido largar a área privada, né, sair de telecom e ir para o CIDEX, que é um dos centros mais experimentais, mais conhecidos nessa área experimental lá na Europa, e o Daniel Kahneman, que é esse psicólogo israelense, lança o Fast and Slow aqui, e é um livro muito, acho que a maioria aqui já deve ter lido, né, é um livro muito simples, fácil de ler, e aí, efetivamente, é importante aqui para tornar essa área mais conhecida. Em 2013, a gente tem aí o Robert Shiller, que ganha o Nobel aí na área de finanças comportamentais, também foi um grande pioneiro aí nessa área, foi importante. Eu volto da Inglaterra com uma tese na área de e-commerce, na área se vale a pena o frete grátis ou não, né, para as empresas de e-commerce, e volto para o Brasil. Quando eu volto para o Brasil, tenho a felicidade aí de conhecer, né, como eu falei, algumas pessoas, a professora Ana Maria Bianchi, a Carol Franceschini, o Diogo, a Roberta, e a gente se reúne aí para montar o site economiacomportamental.org. E a área começa, né, a gente começa a tentar divulgar da melhor maneira possível, ao mesmo tempo, como está tendo uma ascensão grande lá fora, tem outras pessoas que começam a divulgar. Em 2015, a gente tem a ideia aí de criar o Guia de Economia Comportamental Experimental e ir atrás desses professores, esses estudos que poderiam nos ajudar aí a divulgar a área.
E 2015 é um marco também para a área, porque você tem aí o relatório de desenvolvimento econômico do Banco Mundial só sobre o tema, com vários estudos mostrando dados sobre o tema. E a gente também tem um decreto que o Obama assinou direto da Casa Branca, aqui, destituindo as ciências comportamentais como diretrizes básicas aí das políticas públicas. Em 2016, a gente criou o Behavior Lab, que é um laboratório aí que a gente tem usado de forma mais ativa, aí aplicando a economia comportamental em diferentes setores. Então, todos eles vão me ajudar um pouco aí, né, tá falando dessa área, tá dividindo com vocês, mas qual é o grande diferencial dessa área? São as pesquisas empíricas. Né? As pesquisas empíricas é quando você testa na prática, né, alguma das ideias em diferentes intervenções simultâneas, algumas vezes em laboratório, em campo. Vocês vão ver alguns exemplos daqui a pouquinho. Então, esse é o grande diferencial, é você testar na prática algumas variáveis que normalmente não se testaria, que a gente tem visto ao longo do tempo, que tem trago impactos significativos. E o que são experimentos? Né? Muita gente pergunta o que são experimentos. Eu costumo brincar que são coisas muito fáceis de explicar e difíceis de fazer. Né? E uma ideia aqui geral você tem um grupo de pessoas, né, parecidas, e você vai separar essas pessoas parecidas em diferentes grupos. Um são os tratamentos, que a gente diz, ou seja, diferentes intervenções, diferentes ofertas, normalmente mudando só uma variável, uma questão, para você conseguir medir direitinho o que foi que impactou, e um grupo de controle. E o grupo de controle, ele não tem intervenção nenhuma, para você conseguir fazer o quê? Você medir qual foi o impacto da intervenção e o do controle. Frente, né, você consegue isolar muito melhor o efeito de quando você faz algum tratamento, você compara aí com o controle. Né? Falando muito rápido, para a gente não perder tempo, a gente tem o Daniel Kahneman, que eu falei, que é o professor da Princeton University, psicólogo israelense, que ele propõe que a gente divida o nosso pensar em dois sistemas. Um é o sistema 1, que é o pensamento rápido, intuitivo. E pronto. Então, vamos lá. É Breno, né? Vocês não viram a apresentação ainda, é isso mesmo? Nenhuma parte? Não vimos, mas a gente estava acompanhando bem, não preocupa. Tá, então aqui era a linha do tempo que eu falei para vocês, né? Como é que passa ao longo do tempo aí a área, que a gente tem aí momentos importantes da década de 2000, década de 20, aqui a gente tem de 2010 e 2016 várias questões, por isso que eu falei para vocês, eu vou disponibilizar, tá, gente, PPT para vocês, acho que vocês vão entender bem melhor, tá? Então aqui tudo que acontece de 2010 e 2016 que torna efetivamente mais importante, né, assim, cria uma dimensão maior. Como eu falei para vocês, o diferencial aí nas pesquisas empíricas, né, então a gente tem como diferencial, experimentos de laboratório, de campo, né, e por aí vai. E aquela ideia que eu falei para vocês, dos tratamentos, né, e do controle. Então, você testa pessoas parecidas com algumas intervenções, ofertas, normalmente com uma variável, né, só para você conseguir diferenciar os fatores, e aí você mede a intervenção e o grupo de controle que não teve nenhum tipo de alteração. Então, essa é a ideia inicial, como eu falei, é muito fácil de explicar, né, e nem tão fácil, me complementem aí de estar aplicando na prática. Né? Então, quando eu estava falando do sistema 1, sistema 2, a ideia que ele propõe mais claramente aí no livro Rápido e Devagar é que a gente pensa, né? Pensamento 1 é o pensamento rápido, intuitivo, sem esforço, emocional, associativo. E o sistema 2 é o sistema consciente, existe raciocínio, lento, trabalhoso. Então, o Daniel Kahneman, quando ele propõe essas duas formas aí de pensar, a ideia é que, normalmente, a gente acha que a gente está no sistema 2, né? Então, a gente está consciente, a gente está pesando todos os fatores, e o que a gente vê é que, normalmente, a gente está no sistema 1, então a gente toma aquela decisão rápida, sem elaborar muito, emocional. E aí, quando a gente faz, então, por que a gente está falando que o diferencial são os experimentos, as pesquisas empíricas? E esse fator também afeta bastante nesse processo, porque muitas vezes uma pesquisa de mercado, uma pesquisa eleitoral, você pergunta, e se
né? Se você tivesse frente a uma situação, ou você para a pessoa num lugar que ela não estaria normalmente para fazer uma pesquisa. O que acontece nesse caso é que, normalmente, no experimento, você está testando uma situação no momento que ela está acontecendo, né? Então, facilita aí para a gente estar mensurando o que a pessoa faria né, no seu dia a dia. E aí, aquela frase que eu falei para vocês, né, vou repetir, do Kassenstein, que o Donald Trump é um icônico candidato do Sistema 1, mais claramente do que qualquer candidato do partido, em pelo menos 60 anos, a Hillary Clinton é um icônico candidato do Sistema 2. Candidatos do Sistema 2 devem ter cuidado, porque na política, como no romance, o Sistema 1 pode ser imensamente, né, poderoso. Isso aí foi em maio, né, do ano passado, a gente já sabe aí qual foi o resultado das eleições. E o que é a economia comportamental, né? De novo, falando, ela mede quais, como, quanto fatores econômicos, psicológicos, sociais e pequenas nuances afetam as tomadas de decisão de consumidores aí e de organizações. Né? E para fechar, como eu já tinha falado, a introdução do Guio, da Arielle, tem uma introdução bem legal, divertida, propõe um teste, inclusive, para a gente, que é, se entendermos verdadeiramente as limitações humanas e projetarmos o mundo com base nessa noção, teremos produtos e mercados que serão muito mais compatíveis com a nossa capacidade humana e que nos permitirão, por fim, prosperar. Né? Então, eu deixo aí essas palavras para vocês, né, os meus contatos também, e agora eu queria chamar todo mundo, né, bem-vindos aí para essa comemoração e chamar os outros autores para falar um pouquinho para a gente. A ideia nesse momento, deixa eu voltar agora com vocês. Agora vocês ouviram, viram a tela, tudo? Conseguiram? Gente, a gente vai melhorar aí, teremos outros hangouts especiais aí com já testados. Agora eu queria passar a palavra à professora Roberta Muramatsu, né, que vai falar um pouquinho da trajetória dela, vai falar um pouco da pesquisa, da experiência dela aí com a área. Né, Roberta, um prazer aí ter você. Passa a palavra. Puxa vida, né? Obrigada, Flávia. Né? Para mim é uma alegria participar desse primeiro hangout. Né? Nunca tinha participado de nenhum hangout e, como você e os nossos aí colegas do site sabem, como eu estava meio doente, eu não pude participar, mas de verdade vai ser um enorme prazer. Então, né, eu vou aproveitar essa oportunidade para contar um pouquinho, né, sobre coisas que eu já fiz, né? E coisas que eu estou fazendo e coisas que eu quero fazer, né? Uma vez aí que todos nós estamos super engajados, né, em transformar a economia comportamental no Brasil, mas aí determinado. Bom, vocês estão me ouvindo? Como é que tá? Vocês estão me ouvindo ou não? Vocês me ouvem? Sim? Ouvindo, Roberto. Perfeito, então obrigada. Então vou começar. Não, puxa vida. Flávia, por favor. Você está querendo dizer algo que eu não estou ouvindo? Desculpa, eu estava falando para a Edmeia, que entrou agora, que é do nosso grupo de pesquisa, para ela colocar no mudo aí para a gente o microfone, para facilitar para você. Vou deixar agora a palavra com vocês. Até o fim da apresentação? Posso começar, então? Falar? Caramba, gente. Pô, fala aí, até onde vocês ouviram? Oi, Edmeia, você consegue colocar no mudo, por favor, Calma aí. Eu consigo, calma aí. Pronto, gente, eu consegui aqui, a experiência, eu consegui colocar. Vamos lá. Então, Rô, é com você. Né? Como eu estava falando, né, eu vou contar um pouquinho sobre, né, coisas que sempre me apaixonaram, né, muito antes de existir, né, conhecimento da minha parte em economia comportamental, eu sempre fui bastante fascinada pela pesquisa, né, que integra economia, psicologia e sociologia econômica. Né? Já na década de 90, né, até em virtude de uma série de coisas que aconteceram, eu entrei na faculdade no ano do impeachment do Collor, né, Fernando Collor de Mello, né, as questões de ética na economia
começaram a ter muito repercussão na imprensa, né, e dentro da universidade, né, em virtude, né, de um livro que se tornou bastante famoso, de um professor, que foi meu professor na USP, né, o Eduardo Gianetti, né, eu e a professora Ana Maria Bianchi, né, começamos a estudar juntas questões de ética na economia, né, se existe alguma racionalidade econômica associada ao comportamento ético, comportamento moral, né, e uma série de aplicações com dilemas morais e tudo mais, né. E aí, como consequência disso, né, eu resolvi continuar minha formação em economia, né, minha graduação foi em economia na FEA, e o meu mestrado, que também foi em teoria econômica lá na USP, né, mas com uma pegada um pouco mais de microeconomia, né, de teoria da escolha racional. E eu tive uma sorte na época, eu comecei o meu mestrado em 1997, faz tempo a dessa, né, e eu tive a chance de conhecer o modelo de um professor excelente, já falecido, né, Juan Moldau, de preferências lexicográficas. E aí, estudando esse modelo, eu tive a chance de conversar com ele, eu falei, poxa, eu quero aplicar para poder explicar a racionalidade econômica do comportamento altruísta, né? Eu fiquei tão obstinada, literalmente obcecada com isso, e aí eu tive ajuda tanto da Ana Maria Bianchi, né, sempre minha orientadora, enorme influência intelectual na minha vida, né, e o Eduardo Gianetti, que me deu ótimas sugestões sobre, né, leituras, a base mais filosófica, né, e psicológica da conduta altruísta. E aí eu resolvi me enveredar mesmo por essa área, né. E aí, na virada para os anos 2000, eu fui fazer meu doutorado na Universidade Erasmus, e eu queria estudar a racionalidade dos sentimentos morais, né, que acabou sendo um desdobramento natural da minha pesquisa, né. E eu tive uma enorme dificuldade, porque eu gostava de um monte de coisa, né, e aí, nos anos 2000, logo no início, né, foi publicado um livro muito interessante, A Racionalidade das Emoções, né, de um pesquisador incrível, né, que ele é sociólogo, cientista político, Ion Elster, né, e eu participei de um evento que teve sobre o livro dele, e eu conversei com ele, falei, putz, é isso que eu quero estudar então, não só os sentimentos morais, a racionalidade das emoções, né. Quando a gente é doutorando no exterior, né, e claro, né, depende muito das oportunidades, de uma série de contingências que a vida nos coloca, né, mas a gente tem muita oportunidade de participar de conferências, de escolas de verão, né, e eu tive a chance, em 2004, participar de uma escola de verão de racionalidade limitada, tocada por um grupo que é muito interessante, né, o diretor desse centro, né, de cognição, né, e comportamento adaptativo, ele é um dos arqui-inimigos intelectuais do Kahneman, que é o Gerd Gigerenzer, né, então é muito interessante, né, porque eles têm visões de racionalidades distintas, tá? A visão do Gerd Gigerenzer é mais uma visão de racionalidade ecológica, adaptativa, uma toada de biologia mesmo, evolucionista, né? Então, uma série de vieses que nós detectamos no laboratório, né? O grupo do Gigerenzer, né, do Instituto Max Planck, em Berlim, eles vão dizer que isso, às vezes, são erros de desenho do experimento, efeitos de contexto, né? E, para mim, foi muito interessante. Por quê? Porque eu acabei tendo a chance de conseguir entender, né, a racionalidade econômica das emoções, uma atuada mais biológica, né. Eu, recentemente, li um post no LinkedIn, né, só para fazer aqui um adendo, uma vez que é uma conversa, né, do Samidan, e ele comenta sobre o problema, né, de se comportar impactados pelas emoções, né, e não é bem assim, né.
Então, as emoções são vantagens que a natureza nos deu. O grande desafio é a intensidade. Foi muito legal ter participado disso, porque eu conheci algumas pessoas lá no Max Planck, e eu tive a chance de convidar uma pessoa para escrever um artigo, que acabou sendo publicado no Journal of Economic Psychology, né? E eu, a Vera Rita, que descobriu uma vez, a gente foi para uma conferência, né? E a gente descobriu que esse meu artigo tinha sido, por um tempão, o mais citado do Journal of Economic Psychology, né? E para a gente foi super legal, a Vera Rita até brincou comigo, tá? Eu falei, Vera, sinceramente, eu não acompanho, eu sou meio no mundo da lua mesmo, né? E isso foi muito legal. Aí depois, né, o final do doutorado, né, nessa parte de funcionalidade das emoções mesmo, voltei para cá, essa maratona, e aí ter que orientar alunos e tudo mais, fiz algumas coisas, publiquei algumas coisinhas de capítulos da minha tese e tal, mas comecei a pensar o que daria para fazer aplicação também. Aí eu trabalhei, né, com uma colaboradora agora do site, né, que é a Patrícia Fonseca, né, que é assim, uma super querida, né, e ela ficou encantada para estudar os enigmas do comportamento do consumidor no Brasil, né? Por que é que aqui na Terrinha Brasilis as pessoas poupam tão pouco, né? A questão é muito mais complexa do que a renda reprimida, os economistas fizeram várias hipóteses, mas existem várias questões, né, que a economia comportamental nos ajuda a endereçar e responder, né? Talvez não responder de maneira exaustiva, né? Mas a economia comportamental nunca prometeu responder de maneira exaustiva, porque, né, há o reconhecimento de que, né, o comportamento humano é multifacetado, é complexo, né? Então, a gente trabalhou nisso, né, e logo em 2003, eu comecei, né, a me enveredar por uma área que a gente tem a impressão que surgiu só em 2008, em virtude da crise de 2008, e a publicação do livro Nudge, que é um livro de divulgação. Mas os primeiros artigos, né, que tratam a questão do paternalismo libertário da economia comportamental, né, esses primeiros artigos começaram, né, em 2003, né, até pelo fato um dos pesos pesados da economia comportamental, que é o Dick Taylor, né, o Richard Taylor, né, e o Cass Sunstein. Caiu? Caiu? Voltou? Não, estamos aqui, eu estou ouvindo. Ah, vocês estão aqui? Ah, eu achei que tivesse caído. Então, né, e aí é bem interessante, eu acho que para a nossa comunidade também ter a familiaridade que em 2003 essas ideias já estavam, mas não existia, me parece, um momento político para tanto, para o Nudge decolar, né? E não tinha, é muito importante, canais como economia comportamental, material de divulgação. Por quê? Porque nos muros da escola a gente consegue realizar um monte, né? E eu estou sempre no muro da escola, né? Mas é importante a gente levar esse material de divulgação, né? Então, em 2003, esse debate, né, ele está presente, vários economistas das mais diversas orientações se manifestaram, alguns de maneira favorável, outros de maneira contrária, né, essas intervenções, né, que exigiam, né, desenhos deliberados de contextos decisórios, que são as chamadas arquiteturas de escolha, né? O que legitima, né, fundamentalmente essa discussão do Taylor foram estudos, né, que ele e os seus interlocutores fizeram para a decisão de poupar para a aposentadoria. Né? Certamente, se existe um caso de nudge bem sucedido, né, é o de fomentar a escolha para a aposentadoria. Né? Num mundo que, né, a população envelhece cada vez mais, né, a gente vive um padrão cultural forever young, né, e uma série de incertezas, o contexto macroeconômico, né, de várias outras questões fazem com que nós
posterguemos, né, o poupar para amanhã, na verdade, e coisas que também são muito características no Brasil, né? E aí eu e a Patrícia, a gente acabou escrevendo um artigo levantando essas questões, né, e oportunidades para o nudge e algumas dificuldades para o nudge, né? E aí, desde então, né, eu estou estudando o nudge, né? O nudge, sem sombra de dúvida, ganhou espaço, abrindo espaço para um tipo de pesquisa em política pública, né, voltada para o agente, mas informada, né, pelas, né, descobertas da agenda comportamental, né? O próprio Daniel Kahneman, num livro interessantíssimo sobre política, ele vai dizer que o manifesto, né, para política pública informada pela economia comportamental é o livro de 2008, né, sobre o qual aí a Flávia comentou na linha do tempo, que é o livro Nudge, né? Então, uma série de aplicações interessantes, né? Eu tenho focado energia basicamente em questões mesmo de poupança, e aí nos últimos, sei lá, 3 anos, né, acho que 3 anos e meio, eu, né, em virtude de ter dado aula de introdução à economia comportamental na MISPER e de economia comportamental e políticas públicas, né, eu me interessei pela parte de política de desenvolvimento econômico, né? Vai desde combate à pobreza e desenhos experimentais para, né, incentivar as crianças a ficarem na escola, os pais vacinarem suas crianças, e aí, né, com muita coisa na minha cabeça, eu convidei a Flávia, né, a gente começou a trabalhar junto, né, que foi uma alegria, né, aí a gente cheguei a apresentar o trabalho que eu fiz com ela, né, e aí a gente, né, acabou aí fazendo um texto mais sequinho, mais maduro, que foi aprovado, vamos esperar quando é que vai sair lá na revista da GV, né. Agora, em particular, né, eu tenho estudado, né, teoria da escolha pública, que é teoria da escolha racional para estudar fenômenos políticos, mas relaxando a hipótese de racionalidade, né? Os políticos, eles não são plenamente racionais, assim como nós, eleitores, tampouco somos, né? E para poder, né, ganhar cacife, para poder estudar essas coisas, eu comecei a ler algumas fontes de escola austríaca também, que me ajudaram enormemente, né, a perceber coisas que eu não percebia sobre os problemas das intervenções levemente paternalistas chamadas nudge, né? Então, recentemente, né, a minha preocupação, e é importante dizer isso, né, que nós podemos estudar economia comportamental, né, nós devemos, mas vale a pena olhar caso a caso essas intervenções, né? Existem vários tipos de intervenções, que são desde lembretes, selos de qualidade, né, selos de eficiência energética. É muito importante informar o consumidor, né, mas existem intervenções que, dependendo da matriz de instituições políticas, né, onde se viva, né, a gente pode ter intervenções muito perigosas. Então, né, eu quero fazer propaganda de um livro que saiu, né, no ano passado, né, 2016, que eu sugiro a todos, se puderem, se tiverem interesse, né, pelo trabalho crítico do Nudge, tem aparecido vários, mas isso é muito legal, porque se a gente quer fazer estudo de caso, essa é uma fonte. O título do livro é Teoria do Nudge em Ação, certo? O desenho comportamental na política e no mercado, né? É muito bacana, né? Eu, quando estava escrevendo o postzinho que eu fiz para o site, um texto que eu acabei de fazer aí, foi aprovado por uma revista nova, que eu acho que é legal, nós no Brasil, né, sabermos, é uma revista que está para ser lançada, que é um Journal of Behavior Economics for Policy, né, que é um
uma revista, né, um periódico de economia comportamental para política, né, e eu fiz um texto exatamente para falar dos problemas do nudge e como, né, curiosamente, né, para alguns isso pode ser um choque, né, a escola austríaca, que é uma escola super liberal, né, a gente tem essa ideia, pode dar insights, né, para o problema que os políticos não podem deixar de considerar, que o nudge pode entregar menos do que ele promete. É muito importante a gente observar caso a caso. E esse livro é bárbaro, né, e eu tenho, né, me debruçado sobre aí trabalhos, né, e trabalhos de orientandos que estão pensando em questões desde programas de nudge que envolvem esquemas de bem-estar e redução de peso, né? Eu acho que esse debate é interessante, né, até mesmo para nós no Brasil, né, ainda que, claro, a questão de saúde séria, como obesidade mórbida, isso é um tema que comove muito mais, né, países como os Estados Unidos, o Reino Unido, na verdade, a Inglaterra, né, mas é muito interessante. E nesse livro, né, cuja capa eu mostrei para vocês, fiz uma propaganda, né, esse livro mostra, né, que os resultados não são tão bons assim. E que grande parte da pesquisa, né, ela tem, de uma certa maneira, né, inspirado o viés de confirmação dos políticos e dos pesquisadores. Existem uma série de questões éticas nesses programas de combate à obesidade. Né? Um outro tipo de aplicação que eu acho que é bárbara, né, e isso eu também tenho estudado, né, é sobre a questão ambiental. Né? Certamente as consequências dos erros dos nossos comportamentos, elas são muito, né, negativas do ponto de vista não só de bem-estar individual, mas social. Mas vale a pena a gente imaginar como fazer. O laboratório é um campo riquíssimo de inspiração. Né? Mas a gente tem que ir para campo. Nós queremos tanto, né, nesse desenho de escolha, e não necessariamente é o desenho. Existe uma defasagem gigantesca entre o tempo de desenho, o tempo de implementação, e é sobre essas coisas que eu tenho estudado. E fiz um trabalho que eu quero ver se vir artigo, com um aluno incrível, usando o caso da Amazon, né, para estudar esse limite, essa fronteira pouco, assim, bem marcada, né, entre o que se chama manipulação, o phishing, e o nudge. Porque depende de como é que a gente vê. Né? Então, muitas palavras, né, não são poucas palavras, né, é exatamente esse tipo de coisa que ativa minhas paixões intelectuais. E eu agradeço a vocês por me ouvirem. Muito obrigada. Muito obrigada. Realmente. Gente, vocês têm. Vamos deixar para o final um Q&A, assim, perguntas para a Roberta, vai ficar até o final com a gente. Né? Obrigada. E agora, Bernardo, quer falar um pouquinho aí da sua pesquisa, dos seus projetos, do pessoal? Tudo bem? Acho que o som tá bom. Tá ótimo. Legal, pessoal. Então, vamos falar um pouco aqui sobre o que eu tenho feito. Acho que a última vez que eu tive contato aí com alguns de vocês, alguns são alunos, né, do MBA, outros tiveram na conferência da CVM ou consumiram o material que está lá. Então, eu vou falar sobre duas coisas. Eu vou falar para vocês sobre a intersecção que tem a pesquisa que eu desenvolvi aqui em Stirling com os objetivos da CVM, né, depois que eles abriram aquela área de estudos comportamentais. Então, tem uma grande colaboração, né, de transferência de conhecimento, não de mim para eles, mas muito mais eu trabalho como um interlocutor entre os
pesquisadores mais sêniores daqui e os técnicos da CVM. Nós já tivemos aí alguns projetos que a gente apresentou na última conferência, então eu vou falar no início sobre isso, e depois, a partir da pesquisa que eu elaborei, eu também quero falar um pouco sobre as limitações dos NUDs, assim como a Roberta falou, porque um dos capítulos da minha tese é um teste que eu realizo com os dados do Reino Unido para mostrar que, diferentemente da maneira como a reforma é chamada aqui, né, de inscrição automática, que é o nome técnico do NUD para a inscrição das pessoas nos programas de aposentadoria, a grande parte do efeito da reforma não vem do NUD, ela vem da oportunidade que as pessoas têm pela primeira vez de estarem, receberem uma oportunidade de investir num plano de aposentadoria de uma forma bastante simplificada, que também é uma ideia da economia comportamental, né, no ambiente de trabalho, ok? Então, eu vou falar dessas duas coisas. No projeto da CVM, isso é público, está lá no site da CVM, né? Eles têm um blog que se chama o Penso, Logo Invisto, onde eles publicam esses materiais. Mas eu acho que a CVM tem feito um trabalho muito importante para divulgar a economia comportamental através da conferência, porque eles têm trazido experts, né, da área para o Brasil, para as pessoas e principalmente para os interessados, mas principalmente para os coaches financeiros, que são profissionais que não têm um background, né, em psicologia ou em economia, muitas vezes, mas eles têm conhecimento técnico sobre os produtos que são oferecidos no mercado brasileiro. E são efetivamente eles que entregam a educação financeira ou fazem o papel do advisor, né, para diversas pessoas. Então, essa conferência ela tem sido boa por causa disso, porque ela tem lá o nome, né, Comportamento do Investidor. Esse ano ela passou a se chamar a Conferência de Educação Financeira e Ciências Comportamentais. Portanto, eu acho que se existe um órgão, né, público que tem dado apoio para isso, tem sido o corpo técnico da CVM. Foi um dos primeiros que implantou uma área de estudo sobre isso também. Do projeto que nós apresentamos na conferência passada, né, nós tínhamos iniciado com uma ideia, né, de que, a partir deles, né, de mensurar o efeito da educação financeira sobre o comportamento financeiro. Porém, né, a partir da literatura e daquilo que a gente já tem de evidência, né, empírica, a gente sabe duas coisas. Que é muito difícil a gente identificar o efeito da educação financeira sobre o comportamento financeiro, com dados de entrevistas, de questionários, por uma série de desafios econométricos. E também, no caso das intervenções de educação financeira, a vasta revisão, né, de centenas de artigos tem mostrado que essas intervenções têm sido pouco efetivas. Ao mesmo tempo, existem uma série de artigos e estudos que têm demonstrado que existem habilidades não cognitivas, como o autocontrole, a conscienciosidade, que elas determinam grande parte das nossas ações na vida adulta,
inclusive as nossas decisões financeiras. Então, o que nós fizemos foi incluir essas variáveis, né, no modelo que eles utilizam. Nós nos baseamos muito no estudo da Fernandes e coautores que partem dessa ideia, né, de que as intervenções têm sido mal entregues ou que as pessoas, mesmo ao obter conhecimento, não conseguem transformar esse conhecimento em comportamento por uma série de barreiras comportamentais. Então, nós incluímos essas variáveis lá. Mesmo assim, nós sabemos que vamos sofrer de viés de variáveis omitidas, uma série de coisas, porém, a gente consegue agora criar os clusters, né, grupos, identificar grupos de risco que aparecem nesse estudo piloto, para depois a gente estender isso num questionário mais longo que eles já estão aplicando, que nós apresentamos em dezembro, foi o resultado do piloto. Então, o resultado que mais chamou a atenção e que nós começamos a nos perguntar, né, foi a relação entre extroversão e redução na probabilidade de ter ativos financeiros, né? Isso com os dados do Brasil. E aí nós olhamos, né, para a literatura anterior, no Journal of Economic Psychology, que a Roberta já falou aí antes, existe um estudo de 2014, usando dados do Reino Unido, que também com os dados daqui, observou que os extrovertidos têm menos posse de ativos financeiros e também têm mais endividamento, ok? Com os dados, então, do Reino Unido, de um survey chamado British Household Panel Survey. O que nós fizemos, então? Nós fomos olhar para outras bases de dados, e aí nós olhamos para uma base de dados mais recente, que não só tem as habilidades não cognitivas, que são a personalidade, né, os traços de personalidade, mas também as habilidades cognitivas, como a inteligência, a habilidade numérica, fluência verbal e assim por diante, porque essas variáveis muitas vezes podem confundir o efeito da personalidade sobre a posse de ativos e endividamento. E aí o que nós notamos é que nessa terceira base de dados nós também achamos esse resultado. E no que os extrovertidos são diferentes? Os extrovertidos eles gastam mais com restaurantes e em álcool, muito mais do que os outros. E provavelmente, eu olhei algumas outras testes especificamente de personalidade financeira, e um dos traços que aparece é uma pessoa que é extrovertida e que tem uma tendência a, por exemplo, pagar a conta para o grupo todo, né, pagar bebidas, ou de certa forma ela conseguiu uma reputação social baseada nessa despesa, e ela nunca rejeita um convite, por exemplo, de um amigo, sente uma pressão por fazer aquela despesa quando ela é convidada, né? Então, o estudo da CVM não tinha esse objetivo, mas é um exemplo de coisas que a gente acaba descobrindo que não sabia, porque a gente faz essa análise exploratória e mais aprofundada, né, dos dados. Mas, portanto, eu não posso ser caracterizado como alguém que é um defensor da educação financeira, assim, de carteirinha, entendeu? Porque eu acredito muito no efeito dessas outras coisas, como principalmente os traços de personalidade sobre o comportamento financeiro. Eles determinam
quais pessoas que vão até os seminários de educação financeira, aqueles que se inscrevem e terminam o seminário, são geralmente os mais conscienciosos e com mais autocontrole. E mesmo depois que eles obtêm algum conhecimento, esses traços ainda assim determinam a transformação desse conhecimento em comportamento. Não é à toa, né, que a gente conhece muitas pessoas que têm um bom conhecimento financeiro, mas mesmo assim tem bastante problemas com endividamento ou até ansiedade na hora de investir e assim por diante. Nesse caminho, então, eu comecei, né, já era familiarizado com a literatura dos nudges, mas também já tinha consumido essa nova evidência da limitação dos nudges. Principalmente porque, na minha pesquisa, aparece, né, que muitas pessoas, por inércia, elas acabam iniciando a poupança num plano de aposentadoria no ambiente de trabalho, porque elas foram inscritas automaticamente. Porém, elas ainda têm dívidas. E como a rentabilidade dos investimentos é menor do que a taxa de juros que elas pagam naquela dívida que elas possuem, essa decisão continua não sendo uma decisão racional. Para o poder público, isso funciona, porque a grande maioria, né, provavelmente a poupança agregada vai crescer. Mas mesmo assim a gente vai ter uma parcela importante da população que foi afetada por essa solução de tamanho único, que é o nudge. Ok? Então, a gente chegou numa outra conclusão, que a limitação dos nudges é exatamente a impossibilidade técnica. Uma das limitações, tá? Não é toda, mas uma das é a limitação técnica de que ele, muitas vezes, não consegue ser personalizado. O Cass Sunstein já escreveu um artigo lá que é sobre os nudges personalizados, que seria uma solução ótima, se a gente conseguisse fazer isso. Bom, então, essa foi o que a gente colheu desses últimos 6 meses aí dessa colaboração com a CVM. Tá? Achamos algumas coisas. Esse é só um dos projetos que a gente tem. Eu não posso falar dos outros porque eles não foram divulgados ainda. Mas a gente também colheu muitas perguntas, né? E a gente começou a olhar para o seguinte, como que então existem empresas que, por exemplo, startups de fintechs, que conseguem fazer o que exatamente o governo tenta fazer, que é ativação e retenção de clientes, poupadores, por exemplo. Ok? Quais práticas, o que eles fazem, né? Então, eu olhei, né, primeiro para algumas fintechs de gestão de recursos, que me chamaram muito a atenção aqui no Reino Unido, como, por exemplo, a PensionBee, né, uma empresa bem simpática. Ela tem um logo que é uma abelhinha, né, e ela vende produtos de aposentadoria. Mas eles levam em consideração tudo que a arquitetura de escolha basicamente sugere. Simplificação, né? Então a pessoa instala o aplicativo e pode reunir todos os seus planos de previdência agora num só lugar. Porque aqui não tem liquidez, né? A pessoa poupou, só vai poder resgatar lá no momento da aposentadoria. Ela tem uma calculadora bem simples que ela consegue monitorar a performance dela de acordo com um plano pré-estabelecido no momento que ela adere. Então, facilita o monitoramento, né? Uma das coisas que eles não usam é, por exemplo, mandar mensagens de reforço ou usar normas sociais, alguns nudges que eles poderiam explorar.
mas geralmente eles são pessoas de startup, né? Então eles têm mais um viés de marketing, marketing tradicional, e não fazem ainda essa combinação de dados com o digital e assim por diante. Depois, eu olhei para a Wealthfront, que é uma outra startup de fintech que usa a economia comportamental e finanças comportamentais para determinar um melhor perfil, melhor suitability dos investimentos para os seus clientes. E lá chama bastante atenção, porque eles têm em mente que não é muito mais difícil gerir o cliente do que gerir o portfólio em si de ações e títulos. É muito mais difícil a pessoa permanecer no investimento que precisa de maturação do que a própria posição do mercado, né? Respeitar uma alocação estratégica. Então, o que eu comecei a ver? Eu comecei a ver que eles conseguem personalizar os nudges porque eles usam os canais digitais. E eles conseguem obter dados dos seus clientes que permitem que esses nudges sejam personalizados de acordo com as falhas e com as fraquezas e com os pontos positivos dos clientes. Tá? E aí, então, eu comecei a olhar, né, para outras indústrias que já estão usando isso, e eu queria trazer isso para vocês, porque alguns, né, são interessados nas aplicações, né, no mercado e tal. Então, a indústria que está mais por dentro disso tudo, mais até do que a gestão de patrimônio, é a indústria de seguros. O próprio Dan Ariely, né, montou agora uma empresa de seguros, né, que é a Lemonade. Embora ele ainda não faça um produto que explore isso, porque talvez fique um pouco antiético da parte dele. Mas existe uma outra seguradora, que é a maior seguradora do Reino Unido, que usa em toda a cadeia de valor. Porque a questão dos insights comportamentais. Por quê? Na área de seguros, o grande problema da otimização de preços é tu conhecer as pessoas, ter uma ideia personalizada sobre elas. Tu quer sempre, na indústria de seguros, separar os bons compradores do prêmio de seguro dos maus compradores do prêmio. Mas como a gente dificilmente consegue dividir eles nesses dois grupos, eles ambos acabam pagando o mesmo preço, né? Um problema que em economia é bastante discutido. Mas hoje em dia, essas empresas de seguro, elas estão buscando essas informações sobre os traços de personalidade, sobre a conduta das pessoas, em outras formas. E que seja uma forma ética também. Por exemplo, a Aviva, né, que é a maior seguradora do Reino Unido, ela aplica um questionário de personalidade financeira, com 35 itens, onde esses clientes, de certa forma, compartilham uma informação com a empresa. Uma outra seguradora do Reino Unido, a Admiral, eles tentaram medir a conscienciosidade dos potenciais clientes, aqueles que nunca tiveram um seguro de carro, por exemplo, e que não têm informação passada sobre a sua conduta. Eles tentaram usar o Facebook através de um algoritmo de inteligência artificial que, pelo vocabulário que a gente usa, os likes que a gente faz, ele usa esses dados não estruturados e calculava uma medida de conscienciosidade. Como eles sabem que a conscienciosidade é negativamente relacionada com sinistros, eles davam desconto sobre o preço de tabela para esses clientes. A Aviva também, na cadeia de valor, no pós-venda,
ela continua mandando, então, mensagens de reforço, nudges, para que os clientes tenham menos chance de acionar o seguro também. Então, na Aviva, se tu deixar o teu aplicativo ligado enquanto está dirigindo e pela geolocalização ele conseguir identificar se tu está te comportando melhor como condutor do veículo, no final de um ano tu vai receber descontos no teu preço. Antes isso não era observado. E os nudges que a empresa manda hoje não seriam possíveis no passado sem o smartphone. Eles continuariam tendo que ser enviados para todos os clientes, independentemente deles serem mais conscienciosos ou não. Entendeu? Então, o fintech e a empresa de seguros. Para terminar, mais recentemente, quem é que eu vi utilizando esses insights de economia comportamental de maneira perfeita? E já era de se esperar, que é o pessoal do marketing. Numa área emergente do marketing, que não é o marketing tradicional, é o marketing que eles chamam, né, hoje em dia de growth hacking. É um marketing que combina o marketing criativo, que é o mais tradicional, com os dados, ok? Então, eles fazem testes AB, bem parecido com os RCTs da economia comportamental, para testar diferentes mensagens, frames, para atrair mais consumidores e para reter esses consumidores. E quais são os livros que eles leem para vir com um terceiro bloco, que é o bloco da psicologia comportamental, da economia comportamental e das ciências comportamentais. Eles leem Dan Ariely, né, Nudge. São esses livros que eles usam na apresentação para explicar essa outra área que acopla nos dados e no marketing tradicional e que eles chamam de otimização da taxa de conversão. Ok? Então, prestem atenção nisso. Existe uma intersecção entre o marketing, o uso de dados e a economia comportamental que tem um campo bastante promissor para quem quer aplicar isso na parte comercial. Ok? E é esse tipo de abordagem, ou pelo menos alguns insights dele, que eu acho que algumas instituições aqui do Reino Unido, como, por exemplo, o Behavioral Insights Team, o Financial Conduct Authority, que são responsáveis pela supervisão, né, o Financial Conduct Authority do mercado financeiro, eles vão ter que começar a usar coisas desse tipo para viralizar mais o conteúdo deles, para que chegue em mais pessoas, principalmente nos millennials, o uso de algumas dessas técnicas. Né? Aqui tem uma empresa que é exemplar, um fintech, startup, que se chama Moneybox. Então, eles também fazem tudo que a economia comportamental manda. Dá um aplicativo com objetivos que a pessoa pode monitorar facilmente. Eles criam um sistema que se chama... aí no Brasil, acho que o Bradesco tentou fazer isso, que é o poupa-troco. Ou seja, cada vez que a pessoa compra alguma coisa com o cartão de crédito e com o cartão de débito, o sistema arredonda a compra e poupa os centavos. Então, nesse aplicativo, a pessoa pode fazer depósitos quando ela quiser, pode já deixar programado um débito em conta todo mês, e ela também pode, se ela quiser, arredondar esses centavos do poupa-troco e mandar para uma conta específica, como uma conta mental, né, que ela tem lá, para as emergências, para os dias de chuva, como eles falam aqui. Ok? Então, é isso. São essas três indústrias que eu tenho visto mais por aqui colocarem essas coisas em práticas e ter essa intersecção com a economia comportamental, que eu acho que é interessante para vocês ficarem por dentro, né, o pessoal que está nos assistindo, para
fazer pesquisa e para criar produtos, né, que sejam atrativos. Tá bem? É isso aí, Flávia. Obrigada, Bernardo. Muito legal, né? Acho que dá, quem está aqui assistindo, dá uma ideia de, assim, a gente pode marcar outros hangouts mais temáticos, né? Realmente, esses 3 aí que você falou são super interessantes. Acho que a gente podia até trazer alguns exemplos, né? Alguns cases aí para as pessoas. Acho que esse ano aí a gente vai tentar no site usar um pouco mais essa... Agora aprendendo, né, sem todos esses problemas, mas a gente usar um pouquinho mais vídeo e estar conversando mais aí com vocês. Obrigada, Bernardo. Legal. E agora eu vou passar para o Diogo, né, falar um pouco aí para a gente, da experiência dele, das pesquisas. Vocês vão ver que o jogo tem uma bagagem muito legal aí, que eu acredito que vocês vão gostar de ouvir um pouquinho. É com você, Diogo. Beleza. Estão me escutando? Sim. Tá com... dando barulho. Calma aí, deixa eu tirar aqui. Agora. Melhor. Agora sim? Ótimo. Boa noite a todos aí. Eu estava aqui escutando o Bernardo. É inacreditável isso. Tipo, 5 minutos antes do Bernardo terminar de falar, meu computador deu um super pau aqui, gigantesco. Eu estou falando com vocês no iPad, por isso que minha cara está colada aqui na câmera. Mas, de qualquer forma, é um prazer, muito legal escutar a trajetória do Bernardo e as palavras da Flávia. De fato, é muito interessante ver a trajetória, né, do Guia de Economia Comportamental, como ele surgiu e como faz com que a gente conecte pessoas assim que aparentemente têm formações bem distintas, que eu acho que é uma das características da área, né? Então, eu vou falar um pouco para vocês do que eu venho me interessando, que se encaixa mais na área de economia comportamental, e vou pegar o tópico que eu escrevi lá no guia, que seria de sanções de terceiros, né, punição por sanções de terceiros. Eu vou tentar usar ele como como um fio condutor. Eu acho, depois quando eu fiquei pensando como é que eu falaria sobre isso de uma forma mais geral, eu acredito que acaba que a área de pesquisa em sanção por terceiros acaba sendo um exemplo muito claro assim, do que é a economia comportamental, o que poderia ser a economia comportamental, né? Para começar, a própria definição da área é esquisita, né? Como a Flávia colocou, se você perguntar para pessoas o que é economia comportamental, a gente vai ter várias definições diferentes, inclusive definições que não são, por exemplo, o próprio Kahneman vem propondo a ideia de behavioral sciences, a ideia de behavioral economics, né? E a gente sabe aqui que quando a gente fala, principalmente eu que sou psicólogo, eu sei que quando eu falo que trabalho com alguma coisa relacionada ou à psicologia econômica ou à economia comportamental, as pessoas acabam te levando mais a sério, né? Como se a economia fosse, eles falam, the hardest of the softest sciences. É como se fosse isso, né? Então, o psicólogo falou alguma coisa, beleza, tá furado. Por exemplo, o Bernardo falando sobre personalidade, numa plateia de economistas, ele, pela formação de economista, sensacional os dados que ele apresenta, eu acho muito interessante, principalmente considerando uma pesquisa pesada que existe na área sobre como medir, né, como aferir a personalidade das pessoas, mas se você põe um psicólogo falando sobre personalidade, a primeira reação das pessoas é, não, mas é muito difícil, não dá para medir, isso aí é subjetivo e tal, sendo que, na verdade, é a mesma coisa, a literatura que o Bernardo certamente usa para trabalhar com a noção de personalidade dentro como um fator preditivo, é uma literatura em psicologia, né? E só que um economista falando acaba dando um impacto maior. Mas tá, então o que eu quero falar para vocês, então falar um pouco da minha trajetória, coisa rápida, e depois pegar a área de essa third party punishment, ou punição por terceiros, né, como eu traduzi, e tentar usá-la como meio que um case para falar sobre psicologia econômica, né? Então, a minha formação é em psicologia mesmo, básica, né? A minha formação, eu fiz graduação, mestrado e doutorado na Universidade de Brasília. A graduação foi em psicologia, o mestrado eu fiz em psicologia experimental, um trabalho bem específico, né, em psicologia experimental, absolutamente
nada a ver com psicologia econômica, ou qualquer coisa parecida. E no doutorado eu iniciei trabalhando, eu estava meio que querendo fugir de alguma área só psicológica, só pesquisa básica em psicologia. Acabei me aproximando do meu orientador de mestrado, que é o professor Jorge, lá da UNB ainda, e ele na época estava entrando na área de comportamento consumidor. E eu achei isso uma área bacana e comecei a trabalhar com isso. A minha pesquisa de doutorado acabou sendo sobre uma área específica muito de marketing, que se chama atmospherics, né, que seria o estudo da atmosfera de consumo. A ideia de que manipulação de alguns aspectos específicos do momento, é um pouco diferente de imagem, porque a atmospherics está interessada com o momento de verdade, o momento da compra, né? Por exemplo, iluminação, temperatura e música ambiente, posicionamento, tem alguma coisa, entra com alguma coisa parecida na época, assim, ainda não sistematizada com essa arquitetura de escolhas. Então, acabou me interessando. Eu fiz especificamente sobre o efeito de música ambiente no comportamento do consumidor, e me chamou muita atenção o resultado que a gente obteve. A gente tentou fazer 2 experimentos, um experimento num shopping center e o outro numa videolocadora, né, que as novas gerações já não sabem mais o que é isso, mas existia um local que você fisicamente alugava um vídeo, né, no passado. O resultado que me chamou a atenção foi no supermercado, e condizente com a literatura. Então, a literatura aponta que algumas características da música ambiente, elas afetam o comportamento do consumidor, desde efeitos mais mecânicos, como, por exemplo, andar mais rápido, até efeitos muito mais, sei lá, complexos, como, por exemplo, música sofisticada, percebida como sofisticada pelos consumidores, fazer com que eles estejam dispostos a pagar mais, né, ou paguem mais. Então, eles não gastam, eles não compram mais, né, coisas. Eles acabam comprando, os consumidores acabam comprando, no geral, produtos mais caros, né, são dispostos a pagar por produtos mais caros, né? Então, do ponto de vista do marketing, essa área de atmospherics tem uma discussão pequena sobre qual seria o processo por trás disso, né? E que foi o que me chamou a atenção, né? Tipo, como é que você consegue alterar o valor de um bem, de um produto, modificando a música no local onde você vai comprar esse produto, né? Você precisa ter uma concepção de onde as pessoas criam esse valor e como que você consegue manipular esse valor, né? E assim, ao mesmo tempo, que é uma coisa que acontece muito nas críticas da própria economia, esses achados, né, esses vieses, esses achados da economia comportamental, ao mesmo tempo que tem essa coisa meio bizarra, assim, né, questões circunstanciais, no agregado você não vê, né, do tipo da economia comportamental, no agregado eles desaparecem, você mostra coisas acontecendo, né, efeito âncora, essas coisas assim, mas quando você olha no geral, fica difícil de observar, você consegue mostrar um experimento. Isso chamou minha atenção, fiquei encucado com isso, querendo desenvolver uma explicação, né, ou ver como que as teorias explicariam isso. A minha filiação teórica é em psicologia e análise do comportamento, então eu fui atrás de uma ideia analítico-comportamental, consegui conectar isso um pouco com um conceito de análise de comportamento próximo de emoções, né, que é a ideia de operações estabelecedoras, e aproximou isso de motivação, e eu sei que nessa busca aí por algum tipo de explicação, isso aí, 2010, acabou caindo na minha mão um convite para participar. Eu já tinha defendido doutorado, havia um ano, um convite para participar de uma summer school em economia comportamental e psicologia econômica em Moscou, né, porque era para alunos de doutorado e para recém-doutores, quem tinha acabado de começar, né. Consegui me inscrever, conheci o Bernardo lá, uma experiência muito bacana, e foi muito bom. Então, minha carreira acadêmica foi um momento mais contato com várias pessoas dentro dessa área, independente, embora a gente não tivesse tido nenhum momento lá em que foi definido o que seria psicologia econômica ou economia comportamental, ficou claro para mim que era um monte de gente, um monte de formação diferente, um monte de local diferente, tentando resolver problemas semelhantes, né? Isso
me abriu a cabeça para um monte de tipo de método diferente, um monte de teorias e formas de se pensar e limitações que eu estava pensando e tal. Foi sensacional, tá? E aí eu voltei de lá com uma ideia mais clara sobre valores e tal, mas aí acabou que, então, em paralelo, ainda estou tentando desenvolver, acomodar uma ideia de criação de valor, como que características circunstanciais podem estar associadas à criação de valor e tal, a motivação, essas coisas assim. Mas acabou que lá, em Moscou, começou uma outra pergunta que eu tinha, que era uma pergunta mais prática. Me chamou para a parte de essa ideia de transgressão às normas sociais e third party punishment, né? Que o problema que eu pensei em colocar para vocês é o seguinte. Aliás, deixa eu só terminar minha trajetória. Então, me agitou isso, nessa história de normas sociais e de uma teoria por trás disso, e consegui, a partir de alguns contatos que eu tinha estabelecido lá no Summer School, fui participando de outros eventos e acabei conseguindo fazer um pós-doutorado de um ano na Universidade de Tilburg, na Holanda, que é um dos centros bem bacanas de pesquisa em psicologia do consumidor, ou julgamento e tomada de decisão, e eles têm um centro de Behavior Economics lá também. Então, passei um ano lá em 2014, que foi fundamental para desenvolver dar prosseguimento à minha carreira, né? Então, o que eu quero falar para vocês, então, é essa ideia das transgressões de normas sociais. Então, o que me chamou a atenção nisso? E tentar explicar como isso se encaixa em Behavior Economics e como, de alguma maneira, está associado com o que a gente conversou hoje. Eu imagino que você está andando, né, o cenário ideal seria você andando numa cidade que você não conhece, uma cidade distante da sua, cidade de férias e tal, andando, e pela rua, assim, passeando, e de repente você vê um cara, um adulto, sendo bastante violento com uma criança, né? E aí você vê ele gritando, ou sendo quase ameaçando de violência física, e aí você está olhando aquilo ali e você tem que pensar, beleza, o que você faz? O que você pode fazer ali? Você pode repreender o adulto, né? Você pode ajudar a criança, ou você pode simplesmente não se meter, né? Você fala, isso não é da minha conta, é o pai da criança, sei lá, uma coisa assim. A pergunta que eu faço para vocês, o que vocês fariam numa situação dessa, né? Eu acho que a maioria das pessoas nesse cenário que eu coloquei, se elas não tivessem como não discriminar se o cara é pai da criança ou não, elas não fariam nada, né? A gente tem algum tipo de norma social que estabelece que a relação, pelo menos aqui no Brasil, a relação do pai e filho é soberana, assim, dificilmente alguém intervém quando a mãe faz alguma coisa com a criança. Mas assim, pensando numa situação geral, em que duas pessoas estão interagindo e uma está sendo injusta com a outra, né? Em que circunstâncias uma terceira pessoa estaria legitimada a agir, a proteger essa pessoa injustiçada? A ideia de punição por terceiros, esse é um exemplo aplicado, mas a teorização sobre isso vem em cima da ideia de como que você conseguiria, de fenômenos básicos que manteriam a cooperação em grupos sociais, né? Cooperação entre agentes que não se conhecem ou que se encontram infrequentemente, ou que não têm nenhum outro tipo de controle, ela seria mantida por sanções. Só que essas sanções, elas não poderiam ser simplesmente sanções de segunda pessoa, ou só da pessoa que foi afetada. Essa segunda pessoa nem sabe que está sendo prejudicada, e outras vezes ela, exatamente por ter sido prejudicada, ela não está em condições de retaliar ou de agir contra o agressor. Então, a ideia é que e alguns teóricos de sociologia, inclusive, colocam essa tríade de um terceiro ator dentro de uma relação entre duas pessoas como sendo fundamental para a manutenção, para a evolução e a manutenção de cooperação dentro de grupos sociais. Tá? Isso gera um problema na medida em que, se você interpreta essa situação da maneira como é proposta, que são duas pessoas interagindo, uma terceira que não é relacionada, não tem nenhuma relação com essas duas, e não tem nenhum benefício de nada que possa acontecer ali, não tem por que essa terceira pessoa intervir, né? Racionalmente falando, você não tem por que esperar que uma terceira pessoa
intervenha, porque intervir numa situação dessa seria totalmente irracional, porque você se coloca, no exemplo que eu citei, você intervir uma pessoa sendo violenta com a outra, você, além de você, sei lá, estava lá curtindo o seu passeio, você vai parar o seu passeio, vai ter que fazer alguma coisa, isso já é um custo, coloca numa posição de sofrer uma retaliação, da pessoa ser agressiva com você, isso é custoso para você. E você não tem nenhum ganho com isso. O que você vai ganhar? Você não conhece nenhuma das pessoas ali, você não conhece ninguém em volta dali, você está passeando numa cidade. Por que você agiria assim? Né? Então não deveria ser esperado esse tipo de comportamento. Tá? Em um dos artigos seminais que introduzem isso dentro de uma discussão da psicologia econômica, da economia comportamental, ele é de 2002, e eles simplesmente criam um método, eles, né, os autores, Fer e Fischbacher, criaram um método, ou manipularam um método experimental para demonstrar que esse é um fenômeno existente e que as pessoas, elas se comportam assim. Né? Se você colocar pessoas em situações altamente controladas de laboratório, em que elas nunca vão encontrar uma com a outra, elas não sabem com quem elas estão interagindo, então não tem risco zero de ser punido, de, sei lá, sair do laboratório e ter que se explicar com alguém, mesmo assim você tem um grande número de pessoas com punição custosa, ou seja, gastam recursos próprios para punir pessoas que são pessoas, têm normas sociais, de forma geral. Né? Você está falando de punição, mas a literatura desde então tem se desdobrado para tentar entender por que pessoas agem assim, não só punindo quem transgride normas, mas por que pessoas, às vezes, recompensam quem obedece normas, ou quem faz além do que deveria. A literatura é muito mais focada na punição, mas tentado também focar em recompensas, né? Sei lá, reforço de maneira... Assim, e não só do ponto de vista social, né? Não só do ponto de vista de entender cooperação, entender altruísmo, né, na sociedade. Você pode pensar em situações que são desdobramentos dessa. Por exemplo, aumentar a probabilidade de alguém, ao ver injustiça sendo cometida, delatar essa justiça. Então, uma área parecida com essa que tem dado frutos, aí seria a parte de uma área de whistleblowing, né, dentro das organizações, por exemplo, está vendo esses escândalos dentro de empresas gigantescas no Brasil, e que várias pessoas provavelmente viram isso acontecendo, né, isso crescendo, acontecendo, e ninguém blew the whistle, né, ninguém apitou e chamou a atenção que estava havendo uma transgressão ali. Né? Então, criar-se contextos para que pessoas... saber o que faz com que pessoas ajam quando observam são normas, ela tem benefícios que podem, muito além dos benefícios teóricos de entender por que pessoas agem na ausência de qualquer outro benefício. Tá? Então, essa é a área de punição por terceiros, e essa é a importância dela na literatura atual. Né? O trabalho do Fer e Fischbacher, de 2002, é citado como um dos, pelo menos, que estabeleceu o groundwork aí dessa área, mas a teorização sobre isso acontece há muito tempo, né? E principalmente na economia mais ortodoxa, e em economia comportamental, a partir daí, então, isso tem gerado uma cacetada a literatura gigantesca. Se vocês tiverem interesse, se procurarem por third party punishment, vocês vão encontrar centenas de trabalhos. Né? Então, o que eu quero chamar a atenção para as características dessa literatura e como que ela pode ser vista como quase que um exemplo de economia comportamental, de uma literatura em economia comportamental. Né? Primeiro, pela forma como se estuda. Então, eu já falei da ideia de um trabalho experimental, né, ele estabeleceu um trabalho clássico, para se pensar, com experimentos em laboratório, né, usando dilemas sociais. Dilemas sociais são variados, também vocês podem procurar, a literatura é muito bacana, como um método de preferência social, para você iniciar a preferência social, mas basicamente o jogo que eles usaram até esquisito chamar de jogo, é simplesmente uma situação em que uma pessoa, um participante é convidado para o laboratório
e ganha uma quantidade de recursos, sei lá, R$50, e você é convidado para repartir esse recurso com outra pessoa. E que você não conhece, e você nunca vai conhecer, e você é informado que ninguém nunca vai saber quanto você vai dar para essa pessoa. Essa pesquisa em si já é super interessante, porque um robô, um agente racional, daria R$0 para essa pessoa, porque ele não tem obrigação nenhuma, essa outra pessoa nunca vai saber quem é ele, ninguém vai saber o que ele fez, e o que acontece é que a maior parte das pessoas dá um valor bastante acima de 0. Né? No jogo do ditador, de 20% a 30% do que eles têm para esse outro jogador. O que o Ferret... Uma questão, né? Só a gente dizer que no capítulo do guia tem o capítulo da Carol e do Felipe sobre os jogos econômicos. Então tem os detalhes sobre esses jogos, quem quiser estudar um pouco mais aí, né, no guia. Mas desculpa. Massa, isso. Isso, não, tem razão. Essa é uma excelente fonte, inclusive. Tá, então esse é um método. Os dilemas sociais, eles são utilizados em pesquisa em economia comportamental por uma série de motivos, eles facilitam. Muitos economistas gostam como uma maneira mais enxuta de encarar fenômeno. Tá, isso é um dos modos de estudar. Acontece que esse não é o único modo, e uma das grandes críticas desse tipo de método é que ele é estéril, né? É como se o que você descobrisse numa relação entre jogador A e jogador B, se você conseguisse colocar em qualquer situação, para qualquer relação entre pessoas, né? É quase que a ideia de que existiria um módulo básico de funcionamento em terceiras pessoas. Tem adeptos dentro do que a gente chama de economia comportamental, né, da busca de uma grande teoria que explique todo o comportamento, tudo quanto é lugar, né, um pouco dentro do que o Bernardo e a Roberta estavam falando, seria os que buscam uma grande teoria de Nudge, que você aplicaria em todos os comportamentos, para todas as circunstâncias, né? E tem aqueles que acham que o que a gente pode construir é algum conhecimento que seja muito mais contextualizado, tá? E os dilemas sociais, da maneira como eles são utilizados lá, dentro da economia comportamental, eles são bastante neutros. Então, uma maneira de você pensar, de você fazer uma diferente, seria você criar cenários hipotéticos e pedir para as pessoas dizerem o que elas fariam ali, né? Como que elas reagiriam ali, e você usando uma amostra gigantesca de pessoas, você conseguiria uma tendência em que fariam ali, né? Isso, obviamente, tem uma série de limitações, né? A primeira das limitações é que você não paga aos participantes. A segunda é que você está trabalhando com dados hipotéticos. O que as pessoas falariam, né? O que você ganha de contextualização, você perde de controle experimental, né? Naquela briga de validade externa e interna, né? Alguns dados dessas pesquisas com cenários, eles corroboram os obtidos por dilemas sociais, né? Que dá uma certa força a eles, né? Além de apontar algumas variáveis que podem ser relevantes, tá? Além disso, você tem pessoas que trabalham nessa área fazendo experimentos de campo, né? Você vai para o campo, você transgride uma norma social e você vê como as pessoas reagem a ela, né? Você manipula isso em situações reais. Você ia falar alguma coisa, Flávio? Não, só os 2 minutinhos para gente fechar. Tá. A gente não combinou. Tá, mas eu vou ser rápido aqui. Tem um trabalho muito legal, eu posso mandar o link para vocês em seguida, de um camarada que fez um grego, um camarada que publica bastante nessa área, e ele quebrou normas sociais, ele manipulou quais as normas que ele quebraria, e ele mostrou um efeito condizente com aquilo que ele imaginava, que é a ideia de que a reação das pessoas à quebra de normas sociais está relacionada à familiaridade da norma, está relacionada de uma maneira inversamente relacionada. Quanto mais conhecida uma norma social, menos as pessoas intervêm quando alguém a transgride, né? E quanto menos conhecida, mais as pessoas intervêm. Eles hipotetizam, ele utilizou 2 normas sociais, jogar lixo no chão, como sendo, né, a norma social mais conhecida, e ficar ao lado direito da escada rolante se você não quer andar, né? Deixar a esquerda livre, né?
essa é menos conhecida. Aqui em Aracaju, por exemplo, ninguém conhece. Se você quiser agir nela, você está perdido. Mas a ideia dele é que quanto menos conhecida a norma, a verdade de quem está transgredindo ela não saber do que é uma norma. E aí a intervenção da terceira pessoa acaba tendo menos possibilidade de ser retaliada, porque a pessoa vai responder, tá, desculpa, não sabia. Enquanto que, se a norma social é muito conhecida, quem a transgride geralmente sabe que está transgredindo e intervir ali possivelmente estaria relacionado com uma maior probabilidade de retaliação, aumentando o custo dessa resposta. Então, ele não manipulou o custo, ele simplesmente observou isso no experimento de vida real. Um outro experimento interessantíssimo dentro da sistemática é com análise de dados secundários, como o Bernardo estava colocando. Essa talvez seja a área mais importante de quem estiver em começo de carreira se naturalizar ou se familiarizar, que é analisando o comportamento online. Quando a gente se comporta no Facebook ou online, de qualquer maneira, ou qualquer coisa que você faz online, você deixa rastros, e esses rastros, se você souber, você consegue elaborar uma série de hipóteses, uma série de manipulações com ele. Os camaradas... Então, uma pesquisa que eu vi super interessante, também posso comentar, botar um link depois, tentando entender como que transgressões sociais são trabalhadas online, entendendo transgressão social como a edição de um artigo seu da Wikipédia sem você que você vai editar. Então, a norma social é se você acha alguma coisa errada, o escritor que achou errada, que você vai editar o artigo de alguém. Você pode fazer isso. Se editar o artigo de alguém sem comunicar, você vai estar rompendo uma norma delicada. Então, a pesquisa que o cara foi pegando pessoas que editam, identificando quais as que comunicaram antes que editariam e quais as que não comunicaram, ele viu o que acontecia com aquelas que não comunicavam, e interpretando isso como transgressão de uma norma, e ver como ela era punida, qual reação ela obtinha, isso sem fazer sem mexer nenhum dedo para a coleta de dados. Então, os dados já estavam prontos na frente dele, simplesmente teve que analisá-los. Então, isso eu acho que é um exemplo interessante de diversidade metodológica na economia comportamental. Diversidade metodológica. O outro ponto que eu acho interessantíssimo é a ideia de você ter uma diversidade teórica gigantesca. Desde pessoas que não têm nenhum interesse teórico, do tipo, estão interessados no fenômeno, eles querem saber como o fenômeno acontece simplesmente para repetir, os técnicos na área, uma visão mais tecnicista, até pessoas que procuram entender mecanismos que estariam por trás dele. E esses mecanismos, eles poderiam ser não só mecanismos proximais, aqueles que acontecem no momento que a pessoa está decidindo se vai intervir ou não, e mecanismos últimos também. No artigo lá, do que a gente fala sobre esses diferentes tipos de explicação. Você tem gente que tenta estudar quais são as emoções que são evocadoras de respostas a transgressões de normas sociais, desde ultraje moral até algum tipo de explicação mais de que as pessoas agem dessa forma para sinalizar para as demais que elas detêm aquela norma, que elas obedecem aquela norma, até explicações últimas que vão de teorias evolutivas, mais de cunho evolutivo, tentando buscar as bases evolutivas desse tipo de até teorias um pouco menos que chamam menos atenção, são menos no mainstream, que seriam as multilevel selection, aquelas ideias de que isso evolui porque faz bem para o grupo, em que tem várias maneiras, são as pessoas. E para você entender essa diversidade teórica, você vai ter que entrar em biologia, como a Roberta comentou, é uma área que, a primeiro momento, a gente não pensa que teria alguma coisa relacionada com economia comportamental, mas tem muita coisa sendo escrita e tem muito... nunca achei que eu estaria lendo Journal of Theoretical Biology, mas se acaba esbarrando em um paper que tem a ver com isso dentro de um jornal de biologia, de evolução, de computação, a ideia de você criar sistemas computacionais que simulem pessoas interagindo para você ver como que esse processo é evolutivo, até psicologia hardcore, assim, você entender motivações, entender como o Bernardo estava comentando, que seriam mais propícias a punir ou a não punir,
ou a reagir à punição, a reagir de maneiras diferentes a outros tipos de intervenção por terceiros. Acho que a gente vai ter que parar um pouquinho. Eu não sei se... Até a Roberta estava falando aqui, acho que vale a pena você passar esse artigo, todo mundo está querendo, né, de transgressões sociais, habilidade das normas, para o pessoal acompanhar. Eu não sei os outros que não são muito da área, se eles estão conseguindo acompanhar todos os detalhes, assim. Então, acho que vale a pena você passar depois para a gente aí o artigo. Sim, ok. Você quer finalizar e a gente abre para as perguntas. Vai ficar meia hora para as perguntas. Tá, só para finalizar, era essa ideia, a ideia era essa, era falar dessa... Esse no guia, o nosso capítulo lá, meu e do meu coautor, do Tony, é sobre uma teoria específica que explicaria a punição de transgressão de normas sociais. Né? Esse é o tema do nosso capítulo. Tem várias coisas que eu comentei, tem lá. A minha ideia aqui era só mostrar que essa área acabou que, para mim, virou uma área emblemática da economia comportamental por ser multidisciplinar, por ser multimetodológica e por estar aberta a diferentes teorias, sendo elas de onde forem, né? E diferentes interesses, desde interesses práticos, de resolver problemas específicos, até interesses teóricos de entender por que pessoas agem, como elas agem em situações como essa. É só isso. Eu estava correndo loucamente, estava olhando no relógio, eu vi que cheguei nas 8 horas. Não, muito bom, não, fantástico. Na verdade, assim, eu sei, tem outras pessoas online aqui, que essa parte de preferências sociais, reciprocidade, tudo é uma coisa que encanta a maioria, né? Assim, é muito legal. Tem muitas variantes aqui que eu acho que dá para explorar bastante. Né? Obrigada, Diogo, obrigadão. Nada, valeu. Bom ter você aqui. Então, gente, queria abrir uma pergunta, a gente está com algumas pessoas. É interessante, como eu estou acompanhando aqui, que tem gente ainda acompanhando só pelo YouTube e gente acompanhando por aqui. Mas aí eu estou abrindo as perguntas aí, quem tiver pergunta, a ideia é de troca. Eu acredito que a Roberta, todo mundo, nós 4 aprendemos muito um com o outro, né? Acho que foi bastante válido aí para nós em si. Mas alguém tem pergunta, gente? Bernardo, Roberta, vocês têm alguma pergunta específica? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Diogo. Posso fazer? Diogo, é o seguinte, até escrevi aqui no bloquinho aqui de bate-papo, né? Eu achei assim, bárbara, sua pesquisa sobre transgressão social, né? E eu estudei também, né, essa parte de punição altruísta, né? Já fui lá em Summer School do Ernest Fair, lá na Suíça, mas, puxa vida, uma coisa que me deixou super intrigada é o seguinte, cara, eu queria que você compartilhasse, né? Eu não sei se é fruto, será que pode ser fruto do desenho experimental? Eu não consigo ser convencida de que as pessoas intervir menos se as regras são mais conhecidas. Eu, por exemplo, imagino, né, quando as normas são bem esclarecidas, eu consigo me imaginar, por exemplo, sei lá, algum tipo de abuso a uma criança indefesa, né, porque a gente tem essa convenção social de que a gente não pode machucar ninguém mais fraco. Né? Então, quando você está, sei lá, andando em qualquer lugar do mundo, né, você vê, eventualmente, uma criança sendo realmente machucada. Né? Eu acho que alguns sentimentos do tipo desprezo, raiva, né, podem ser gatilhos para essa punição altruísta. Né? Eu posso, eventualmente, meter os pés pelas mãos e descobrir que é o pai. Né? E dependendo do país que eu estou, eu posso me dar mal. Né? Posso ir para o xilindró. Né? Eu gostaria que você, né, comentasse isso, por favor. Viu? Não estou te ouvindo. Eu acho que está no mudo, Diogo. Agora. Roberta, você tem toda a razão. Uma das coisas que eu coloquei aqui para comentar e não falei era a ideia de que nessa busca por uma grande teoria acaba que
eu acho que se esquece, ou que a gente passa por cima, ou ainda não estabeleceu uma forma de você classificar essas normas, né? Sobre o que elas estão falando, normatizando o quê, né? Então, isso com certeza tem a ver, né? Provavelmente no experimento que eu tô me referindo, as normas, a transgressão delas ali, ela é de impacto, sei lá, social leve, né? Porque no máximo, se o cara ficar na esquerda da escada rolante, você vai perder 2 segundos. E se o cara jogar um lixo no chão, você só vai achar desagradável. Mas eu imagino, e mesmo assim, a ideia é que o fato dela ser conhecida ou não, ela impacta na retaliação, né? No grau de retaliação. Você acha que uma coisa é muito conhecida, quem está contendo ali sabe disso. Então não é para quando o cara joga uma coisa no chão, dificilmente você vai chegar pro cara e vai falar, olha, você jogou no chão. Ele vai falar, pô, é verdade, desculpa, eu não sabia que eu não podia jogar no chão. A pessoa vai falar, joguei mesmo, né? Eu tô afim, joguei. Mas você tem toda a razão. Esses, principalmente, estão relacionados a isso que chama de, como é que é? Ultraje moral, né? Parece que quanto maior a resposta emocional, maior a probabilidade de você agir, né? Agir punindo o agressor. Agora, curiosamente, experimentos em que mexem com o traje moral, você consegue, se você colocar uma alternativa para as pessoas compensarem a vítima, ao invés de punir o agressor, as pessoas preferem compensar a vítima, né? Então, você acha que o traje moral vai motivar uma agressividade? Não necessariamente, né? Às vezes, e curiosamente, por mais que seja interessante ser uma pessoa que sofreu alguma coisa, seria legal você dar conforto a ela, em termos de um pensamento de você criar você mudar comportamento, né? Você compensar a vítima, de certa forma, é prejudicial, socialmente falando. Compensar a vítima, a pessoa que transgride a norma, ela não sofre nada com aquilo, né? Inclusive, ela pode falar, pô, eu vou continuar agindo assim, que vão ajudar as pessoas que eu puni, ou que eu fui justo com elas, né? Essa é uma das ideias que me passa pela cabeça. Legal, obrigada. Muito legal. Mais alguma pergunta? Espero que... Eu tenho uma pergunta para o Bernardo. Pode falar. Bernardo, como é que você faz, como é que vocês fizeram nesse panel de vocês para mensurar personalidade? Vocês usaram o TIP? Vocês usaram uma escala mais extensa? Como é que você... Mas qual do Big Five? Uma escala maior? O Big Five com o inventário de 15. De 15 itens. Mas como que é o que o Reino Unido e a Alemanha utilizam na pesquisa de domicílios deles. Aí a gente tem outras bases de dados para testar se acha o mesmo efeito, entendeu? Sei. Mas no piloto a CVM usou um teste, né, que é uma redução do Big Five de 10 itens. Então, esse TIP, a gente usou ele aqui já para uma outra coisa, mas é muito curioso como você consegue correlações interessantes usando... A gente fala um instrumento, mas na verdade são 10 perguntas, né? O instrumento que foi usado são 10 perguntas, né? Muito curioso. Isso é interessante, porque imagina, agora que a gente tem smartphones, um monte de internet das coisas, né? Esses questionários curtos são coisas que as empresas podem mandar para os clientes, não necessariamente um Big Five, mas um questionário de personalidade adaptada para aquele produto específico, né? Para capturar se a pessoa é ansiosa, se ela é impaciente, se ela tem senso de mais responsabilidade, esse tipo de coisa. Exatamente, em 1 minuto, né? A pessoa acessa muito rápido para você fazer. É muito legal. Agora, também eu acho interessante do Big Five que ele já tem um tempo, né? A gente tem dados históricos aí. Então, com tão poucas perguntas, você conseguir resultados significativos, né? É impressionante. As mais diferentes, assim, culturas, tudo é muito legal, né? E como o Bernardo estava comentando, tem gente aqui, certamente ao redor do mundo,
desenvolvendo formas de você pegar os Big Five, os 5 fatores, e aferi-los de, por exemplo, os seus posts no Facebook, ou no seu texto. Pega seu texto, um texto que você escreve, né, o seu blog, e tira lá. O que a Admiral fez, eu até coloquei ali o link ao lado ali, ela inferiu a conscienciosidade, que é um dos traços do Big Five, através do vocabulário dos likes que a gente usa no Facebook. Muito legal. Só que o Facebook vetou esse uso comercial dessa informação. Eu ia falar... Porque a Admiral estava dando descontos sobre o preço de tabela com base no nível de conscienciosidade que ela conseguiu obter dessa nuvem de palavras e de likes a partir do perfil da pessoa. É interessante como é que eles vão conseguir, né, exatamente também vetar, né, porque o Facebook, o pessoal de social media, eles têm acesso a um número de dados impressionante. Eu não acho que você já deve ter notado, às vezes a gente faz a inscrição, né, em alguns sites com o próprio perfil do Facebook. E ali a gente está dando autorização para que eles tenham acesso à nossa atividade. Uhum. Exatamente, é um número de informação absurdo, né? Muito, muito, muito grande. Legal, gente. Mais alguma pergunta? Alguém? Né? Então, eu queria agradecer aí, gente. Obrigada, adorei a conversa, né? A gente teve as questões técnicas aí, mas acho que aprendemos juntos para a gente repetir em outros momentos. Obrigada, Roberta, que está ainda com pneumonia e está aqui com a gente, firme e forte. Né, Diogo, Bernardo de longe, gente, super obrigada aí a todos que estavam aqui assistindo a gente, né, vai estar gravado, depois a gente faz vou tentar ver se a gente consegue editar e também colocar a apresentação, né, que eu fiquei falando sem apresentação, aí vocês vão ter uma ideia aí um pouquinho do que estava por trás. Viu, gente? Obrigada, um grande abraço e que até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.